Olá, eu sou a professora Marissuze e vim conversar com você sobre redação. Você sabia que a estética do texto é muito importante? Então, eu preciso te apontar o que compõe essa estética do texto. Antes de mais nada, não é só estética do texto. Quando você vai ter uma nota na redação, vários fatores influenciam ali. Agora vamos aqui para a estética. O que compõe essa estética? A primeira coisa que eu quero que você pense é como está a sua margem, tanto a margem da esquerda quanto a margem da direita. É muito comum os alunos cuidarem da margem da esquerda, mas a margem da direita ela precisa estar bem alinhadinha. Você não deve ultrapassá-la, mas também você não deve deixar de atingi-la. Algumas provas trazem essa linha no campo da imaginação. Eles não colocam uma linha ali visivelmente, mas você sabe até onde você pode ir. É claro que se você estiver terminando um parágrafo, né? Você começou ali bonitinho do lado esquerdo, aí você seguiu, mas a sua ideia terminou no meio da linha. Você não conseguiu atingir o lado direito. Tem problema? Não, o redator ele sabe que a ideia foi concluída ali. Mas e ao longo do período? Ao longo do parágrafo? As outras linhas, elas precisarão estar bem alinhadas, o que a gente chama de justificadas, não justificadas no sentido de explicação, mas no sentido de alinhamento. Então, a margem é muito importante. Dentro dessa questão da margem, muitos alunos me perguntam assim, Mari, eu vou fazer uma separação silábica, onde que eu coloco o sinal? Coloco em cima ou coloco embaixo? Sempre ao lado. Separação silábica, o sinalzinho é ao lado. Convido você a dar uma voltada nos meus vídeos anteriores e você vai encontrar um deles que fala sobre a translineação na redação. Se você não assistiu, assista. Ali eu coloco algumas pontuações sobre separações silábicas, se elas devem acontecer ou não. Joia? Mas aqui dentro desse contexto. Mari, eu vou escrever e eu preciso fazer uma separação para esse vídeo, rapidinho, só do lado ali, ao lado da palavra, ok? Outro detalhe que você tem que cuidar com relação à questão da estética é com relação à letra. A letra muito grande é problema, a letra muito pequena também é problema. Ela tem que estar legível para o redator. Dentro dessa questão da letra, muitas vezes o aluno, ele quer, por uma questão de otimização de espaço, colocar uma palavrinha quase que grudada à outra. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso atrapalha na hora de fazer a leitura. A fluidez textual, ela fica comprometida. E outro fator importante que eu chamo a sua atenção é que existem palavras que elas são parecidas sonoramente, na verdade, elas são iguais sonoramente, né? E só que na hora de escrever, elas têm significados diferentes. Por exemplo, a palavra afim. Quando eu falo afim, estou afim de dar aula hoje. Esse afim é junto ou é separado? Esse afim é com ideia de finalidade, ele é separado. Agora, vamos lá, eu penso igual a você. As nossas ideias, elas são afins. Esse afins, ele agora vai ser junto. Então, quando você está lá escrevendo a sua redação, você coloca essa palavra muito juntinha. E o A fica grudadinho com F, e a intenção não era essa, era de finalidade, mas ficou grudado, vai gerar problema muito sério. Então, temos que tomar cuidado. Mari, tem aluno que me pergunta assim, Mari, minha letra é feia. Não existe letra feia, letra bonita diante dos olhos de um redator. O que precisa existir é letra legível. Essa questão de beleza, ela entra no campo da subjetividade. E a gente não está ali para avaliar se a letra é bonita ou não. É para a gente ver se a letra é legível. Então, observe se sua letra é legível. Se ela está dentro daquele normativo que você aprendeu lá na hora que você estava na base, ok? Outro detalhezinho que eu chamo a sua atenção é com relação à questão da rasura. Às vezes o aluno ele me pergunta, Mari, posso rasurar no meu texto? Não deve. A rasura não é legal.
tá? Imagina aqui, ó, eu me arrumei, tô aqui, ajeitei o cabelo, né? Coloquei aqui as joias harmonicamente, não exagerei nada, né? Coloquei uma coisa bem sutil. E aí eu fui fazer a maquiagem, né? Passei aqui a base, depois o pozinho, aí eu coloquei o batom, né? Tudo muito suave. Imagina se eu, diante dessa produção, eu errasse na hora de passar o batom e o batom ficasse atravessado. Antigamente, eu não sei se ainda existe, nós tínhamos um batom, ele era um batom de cor verde, e uma vez que você passava aquele batom, ele não saía por 24 horas. E era uma coisa assim impressionante, como que incomodava quando a pessoa ia se maquiar e errava, e ela usava aquele batom e ela sabia que ela ia ficar estranha, porque ia ficar aquele negócio fora do propósito, né? Eu só pus aqui um exemplo para vocês, porque é uma comparação até um pouco assim, né? Parece nada a ver, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque eu estou ali diante de um texto harmônico, harmônico nas ideias, harmônico na distribuição de linhas, harmônico dentro do espaçamento e lá no meio aquele batom, aquela mancha. E isso acaba deixando o seu texto não tão belo como se ele tivesse todo sem nenhuma rasura. Agora, se acontecer, uma dica importante que eu te dou. Tô lá escrevendo e errei, tô passando a limpo, errei. Calma, respira, passa um traço sobre a palavra, não é em cima, tá? Nem embaixo, é em cima da palavra, tá? Passa ali, não é acima nem abaixo, é sobre, e não coloque parênteses, salvo se a prova lá mandar você colocar parênteses destacando esse erro. Aí é outra situação. Agora, eles não falaram nada de parênteses em caso de erro. Então, você vai passar um traço sobre a palavra errada e você vai consertar lá à frente. Joia? Tem alguns vestibulares, algumas provas de concursos que fala para você como eles querem que você corrija em caso de erro. Então, também preste muita atenção a esse detalhe, ok? Espero ter te ajudado mais um pouquinho e cuide-se. Beijos.